Lendas Episódio 82 A cura de Lídia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o profeta Pastor Marconi Silva e hoje falarei sobre a cura de Lídia, uma mulher liberta de um espírito de adivinhação pelo apóstolo Paulo. Essa é uma história muito interessante e inspiradora, que nos mostra como Deus age na vida das pessoas que o buscam com sinceridade e como elas podem ser usadas por Ele para o seu propósito. Neste vídeo, nós veremos quem era Lídia, como ela conheceu o Evangelho, como ela demonstrou a sua fé e como ela foi abençoada por Deus e se tornou uma bênção para os outros. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. O valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Fico muito feliz em saber que vocês estão aprendendo mais sobre a Bíblia e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Bom, vamos ao que interessa. A história de Lídia está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 11 a 15. Leiamos juntos e depois comentarei alguns pontos importantes. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis, e dali para Filipos, o qual é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia de sábado saímos das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe declarou-se sinceramente para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E, depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Neste texto, nós vemos que Paulo e seus companheiros foram para Filipos, uma cidade importante da Macedônia, onde havia uma comunidade judaica. Filipos era uma colônia romana, ou seja, uma cidade que tinha privilégios especiais concedidos pelo Império Romano. Era uma cidade próspera e influente na região. Paulo foi para lá devido a uma visão que ele teve durante a noite, na qual um homem da Macedônia lhe pedia ajuda. Ele entendeu que era um chamado de Deus para pregar o Evangelho naquele lugar. No sábado, eles foram para um lugar à beira do rio, onde as pessoas costumavam se reunir para orar. Provavelmente não havia uma sinagoga na cidade, pois era necessário um mínimo de 10 homens judeus para formar uma. Por isso, os judeus e os prosélitos se encontravam ao ar livre para adorar a Deus. Paulo tinha o costume de ir às sinagogas nas cidades onde ele pregava, pois ele queria alcançar primeiro os judeus com o Evangelho e depois os gentios. Ali eles encontraram um grupo de mulheres e começaram a pregar o Evangelho para elas. O Evangelho é a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia, vencendo a morte e o diabo. Quem crê em Jesus recebe o perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. Paulo explicava às mulheres como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus e como ele era o único caminho para Deus. Uma dessas mulheres era Lídia, uma comerciante de tecidos de púrpura, uma cor muito valorizada na época. A púrpura era extraída de um tipo de molusco marinho e era usada para tingir roupas finas e luxuosas. Era uma cor associada à realeza e à nobreza. Lídia era natural de Tiatira, uma cidade da Ásia Menor, mas morava em Filipos. Ela era uma prosélita, ou seja, uma pessoa que se converteu ao judaísmo. Ela servia a Deus e buscava conhecer mais a sua vontade. Ela era uma mulher bem-sucedida nos negócios e respeitada na sociedade. O texto diz que o Senhor lhe declarou-se sinceramente para que ela prestasse atenção ao que Paulo dizia. Isso significa que Deus tocou o seu coração com o seu Espírito Santo e lhe deu fé para crer na mensagem do Evangelho.
Ela reconheceu que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras e que ele morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ela se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus como seu Salvador e Senhor. Ela não hesitou em demonstrar a sua fé e logo foi batizada com toda a sua família. O batismo é um sinal externo da nossa união com Cristo na sua morte e ressurreição, é um ato de obediência e de testemunho público da nossa fé, é também uma forma de nos identificarmos com a Igreja, o corpo de Cristo na Terra. Lídia foi a primeira pessoa a ser batizada na Europa e a primeira membro da Igreja em Filipos. Ela também convidou Paulo e seus companheiros para ficarem hospedados em sua casa. Ela foi muito generosa e hospitaleira com os servos de Deus. Ela abriu as portas da casa e do seu coração para eles. Ela quis aprender mais sobre o Evangelho e apoiar o ministério de Paulo. Ela se tornou uma grande amiga e colaboradora dos apóstolos. A história de Lídia nos ensina algumas lições importantes sobre como Deus age na vida das pessoas e como devemos responder ao seu chamado. Primeiro, nós vemos que Deus é soberano e escolhe quem Ele quer salvar. Ele conhecia o coração de Lídia e sabia que ela era sincera em sua busca por Deus. Ele enviou Paulo até ela para lhe anunciar o Evangelho da salvação. Ele abriu o seu coração para que ela pudesse entender e aceitar a verdade. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos nem convencer ninguém a se salvar. É Deus quem opera tanto o querer como o realizar em nós e nos outros. Ele é o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12, 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Devemos reconhecer que a nossa salvação é um dom imerecido de Deus e agradecer-lhe por sua graça. Segundo, nós vemos que Lídia foi obediente à palavra de Deus e demonstrou a sua fé por meio do batismo e da hospitalidade. Ela não se envergonhou do Evangelho nem se preocupou com o que os outros poderiam pensar dela. Ela se identificou com Cristo e com a sua Igreja. Ela também usou os seus bens e a sua influência para servir aos irmãos e ao avanço do reino de Deus. Ela foi uma mulher de fé e de obras, conforme Tiago 2, 17 diz, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. Devemos seguir o seu exemplo de obediência e generosidade, mostrando com as nossas atitudes que somos discípulos de Cristo e que amamos a Deus e ao próximo. Terceiro, nós vemos que Lídia foi abençoada por Deus e se tornou uma bênção para os outros. Ela recebeu a salvação eterna e a paz com Deus. Ela também recebeu a alegria de ver a sua família salva e de fazer parte da família de Deus. Ela foi um exemplo vivo do poder transformador do Evangelho na vida de uma pessoa. Sua história inspiradora nos lembra que Deus pode usar qualquer um, independentemente de seu passado ou posição social, para cumprir seus propósitos e espalhar sua mensagem de amor e redenção. Como Lídia, somos chamados a abrir nossos corações para Deus, permitindo que Ele nos transforme e nos use para abençoar os outros. Devemos buscar conhecê-lo mais profundamente, como Lídia buscava, e responder com fé e obediência à sua palavra. Além disso, assim como Lídia foi generosa e hospitaleira com Paulo e seus companheiros, também somos chamados a usar nossos recursos e influência para servir aos outros e avançar o reino de Deus. Podemos seguir seu exemplo de fé e obras, mostrando ao mundo o amor de Cristo através de nossas ações diárias. Portanto, que a história de Lídia nos inspire a viver vidas que glorificam a Deus, buscando sua vontade, obedecendo à sua palavra e sendo instrumentos de bênção para aqueles ao nosso redor. Que possamos ser como Lídia, cuja vida foi transformada pelo poder do Evangelho, e que por meio de nós, muitos outros também encontrem a esperança e a salvação em Cristo Jesus. A história de Lídia nos ensina que Deus pode transformar vidas, independentemente do passado ou posição social. Ela nos inspira a abrir nossos corações para Deus, viver em fé e obedecer à sua palavra, enquanto servimos aos outros com generosidade e amor. Que sigamos o exemplo de Lídia, sendo instrumentos de bênção e compartilhando o amor de Cristo com o mundo ao nosso redor. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se
Inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar. Apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.